queridos irmãos, a paz do Senhor. Sou Natanael Diogo Santos, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Coroatá. Louvo a Deus pela vida do pastor Francisco Raposo, presidente da CEADEMA. Louvo a Deus pela vida do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã. Neste domingo, no dia 26 de janeiro de 2025, iremos estudar a lição de número 4, que traz como título Deus é Triuno. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Reflexão diária. Nessa terça-feira, iremos tratar do assunto Javé, o anjo de sua face e o Espírito de sua santidade são distinguíveis como três pessoas. O texto base é o livro do profeta Isaías, capítulo 63, e os versículos 8 ao 10. Porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. Ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Meus queridos irmãos, no início do século III depois de Cristo, surgiu um movimento chamado sabeliano. A classificação devida se refere a Sabélio, conhecido como pregador em Roma. O sabelismo foi classificado como um tipo de modalismo, ou seja, o sabelismo é um movimento herético, e mais tarde esse movimento ficou chamado de modalismo. O modalismo ensina que Deus é apenas uma pessoa que se manifesta de maneiras distintas. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus, que é o mesmo Javé, se apresenta como Pai. Nos Evangelhos, Javé se apresenta como Deus Filho. E no Pentecostes, ele se apresenta como Deus Espírito Santo. Isso implica que não há três pessoas. Por outro lado, as Escrituras refutam esse pensamento herético do sabelismo ou modalismo, quando as Escrituras apresentam Deus não como três deuses, nem como três naturezas, nem como uma pessoa indistinguível, mas sim como três pessoas distintas. Embora sejam três pessoas distintas, essas pessoas são, ao mesmo tempo, um único Deus. São distinguíveis como pessoas, mas em essência possuem os mesmos atributos. São separados, mas têm a mesma glória. São distintas e têm o mesmo propósito em relação ao plano da redenção. Esse plano da redenção é ilustrado exatamente no texto base da nossa reflexão diária, Isaías 63, 8 ao 10, que em seu contexto fala do novo ou do segundo êxodo, ou seja, está lembrando, Isaías está falando da redenção, que Deus está trazendo o povo, libertando o povo do cativeiro babilônico e levando para a terra de Judá. O profeta, para falar do segundo êxodo ou de uma nova redenção, ele vai lembrar e vai recordar da redenção de Israel do cativeiro egípcio, que fala aqui do primeiro êxodo. E ele vai falar que Javé, o anjo do Senhor e o Espírito Santo trabalharam em harmonia para redimir o seu povo. Então, nós devemos entender que a primeira e a segunda redenção de Israel, a Santíssima Trindade trabalhou para redimir o seu povo. Porém, isso aponta para algo muito maior. Aponta e reflete para algo muito grande, que é exatamente não para redimir mais um povo, mas a Santíssima Trindade vai trabalhar em harmonia para redimir todas as nações da terra. E isso é visto que, assim como Javé, o anjo do Senhor e o Espírito Santo trabalharam para redimir a nação de Israel, mais uma vez nós vamos ver aqui a Santíssima Trindade vai trabalhar em harmonia para redimir
todas as nações da terra. E isso é visto quando Deus Pai, ele arquiteta o plano da redenção. E o Deus Filho, ele executa o plano da redenção na cruz do Calvário. E o Deus Espírito Santo, ele aplica o plano da redenção e da salvação nos corações dos homens. Assim, são 3 pessoas distintas da Trindade que trabalham em harmonia para promover a redenção. E isso tem um propósito muito maior. O propósito é promover a glória do Deus triuno, que são essas 3 pessoas trabalhando em harmonia, 3 pessoas distintas trabalhando em harmonia para promover a glória do Deus triuno, que são elas mesmas. Meus queridos irmãos, que Deus lhe dê uma ótima EBD, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.